É isso aí, meu filho, tem que insistir, perseverar, ver 2 anos, né? Tem pessoas que às vezes, 1 ano com problema, estou indo na igreja, não resolve, desiste, né? Você tem que perseverar. Recebe bênção quem? Persevera. Amém, pessoal. Muito bem, então vamos para a palavra então. Efésios capítulo 6, acharam já? Olha bem o seu papel que você recebeu. O que é isso aqui? Isso aqui é um soldado romano. Essa ilustração aqui é de um soldado romano da época de Paulo, tá? E aqui ele lutava com esse equipamento. Era o capacete, o cinturão, a couraça, o escudo, a espada, o calçado, tá? E tudo isso fazia com que ele pudesse avançar no território inimigo. Tudo isso fazia com que ele pudesse também se defender do inimigo, atacar e se defender. Agora, preste atenção aqui, por favor. Olha para mim. Por que o apóstolo Paulo usa isso como exemplo? Por quê? Sabe por quê? Ele estava ensinando. Ele estava ensinando que a nossa vida aqui na terra não é um mar de rosas. Como eu disse para você no início da reunião, antes da oração, sim, nós temos muitas coisas boas para usufruir nessa terra. Como eu falei, uma saúde abençoada, uma vida financeira abençoada, uma família abençoada, filhos abençoados, né? Quando você tem um emprego bom, ou quando você está em paz, uma família unida, quando você conquista alguma coisa, quando um filho nasce, né? Que felicidade que dá, né? Quando você pode usufruir da tua saúde, comer aquilo que você gosta, quando você vai passear, né, com a sua família, quando você vai para a praia, sei lá, tem tanta coisa boa, não tem dúvida. Quando você abre um negócio próprio, ou então quando você passa num concurso, aquilo que você queria, quer dizer, você vai conquistando, isso é muito agradável. São as coisas boas da vida. Mas tem a parte ruim também. É aquela parte onde no mundo espiritual, do mundo espiritual, vem contra nós o ataque. Repito para você, olha o que aconteceu naquela escola lá de Suzano, gente. 2 perturbados chegam lá, endemoniados, né? Chega lá e atira nas crianças, né? E atira tudo quanto é lado, né? Morra quem morrer. Olha que perturbação. Isso aí não é questão de armamento, desarmamento. Isso aí é coisa para se discutir. A questão é mais profunda. Sabe qual que é a questão? É espiritual. Começa na família, que isso aí é falta de estrutura familiar. E a falta de estrutura familiar é a falta de Deus. É simplesmente assim. É falta de Deus, gente. Quem tem a mesma idade minha, um pouco mais velho, até um pouco mais novo, pode ver que antigamente era diferente a coisa. Era diferente. Quando que você ouvia falar de uma tragédia dessa? Você não ouvia falar, porque era uma coisa além da imaginação. Se alguém falasse, ninguém ia acreditar. Porque ninguém acreditava que alguém pudesse ser tão sem família, sem de Deus assim desse jeito. E hoje olha como a coisa está, né? Agora eu te pergunto, o que influencia uns jovens como esses a fazer o que fizeram? É o ataque de Satanás. Ele começa destruindo a família, para a família não ter estrutura, não é? Para não buscar a Deus, para não conhecer a Deus, e vai crescendo de qualquer maneira, e o diabo vai influenciando. Mas também não é só isso, tem coisas até piores. Tem coisa pior, claro que tem coisa, uma guerra é bem pior, né? Aquele ataque no World Trade Center, lá em Nova York, né? Em 2001 lá, né? Você vê que tragédia que foi. Os 2 edifícios desmoronou com ataque terrorista, né? Tem coisas malignas, mas também tem aquelas coisas menores que também são malignas. Um casamento que se desfaz, por exemplo, né? Um casamento que se desfaz, ninguém casa para se separar, né? Mas quando um casamento se desfaz, é tristeza para os 2 lados, é tristeza para os 2 lados, para os filhos, não é? Quando alguém fica doente, vai no médico e descobre um câncer, por exemplo, é triste. Essa é a parte amarga e azeda da vida. Mas a gente tem que enfrentar, a gente precisa enfrentar, não é? E tem um monte de coisa ruim também, mas não é para desanimar. A orientação que o Espírito Santo dá é lute, ataque, enfrente o problema. Mas não é lutar de qualquer maneira, como eu havia dito para você no início da reunião. De repente você pode até falar, eu estou lutando, pastor, o senhor não sabe como eu estou lutando. Mas se você luta sem a armadura de Deus, você se lasca mesmo, né? Você se lasca. É que nem um soldado, vai no campo de batalha sem capacete, vai no campo de batalha sem coturno, né? Vai no campo de batalha sem o fardamento. Meu filho, não sobrevive muito tempo não, né? Além do próprio terreno ser agressivo, né? Vai furar o pé, vai ralar tudo, né? Ainda por cima tem a bala do inimigo que é capaz de acertar a cabeça da pessoa.
Mesmo com capacete fura, né? Imagina sem. Então eu quero dizer para você assim, ó, se você tiver revestido da armadura de Deus, você vai lutar e vai vencer. Se você não tiver revestido dessa armadura, você pode até lutar, mas você não vai vencer. E se você não quiser lutar, pior ainda. Então só tem uma saída, que é essa que o Espírito Santo dá para a gente. Revista-se da armadura de Deus e lute. Amém, pessoal? Vamos ver o que o Espírito Santo fala com relação a isso. Pega a sua Bíblia, Efésios, capítulo 6. Pronto? Já? Olha o que diz aí a Bíblia a partir do versículo 10. Versículo 10. Olha o que está escrito, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por que ele fala isso? De usar armadura e ficar firme e fortalecer. Olha o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai, quer dizer, peguem, vistam, usem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, sim ou não, gente? Vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Olha para cá, por favor. Não vamos ler o texto hoje, a campanha vai ser em cima desses versículos, mas não vamos ler tudo hoje. Primeira coisa, o Espírito Santo diz o seguinte: fortalecei-vos, fortalecei tracinho vos. Eu tenho que buscar fortalecimento, certo? Não é Deus que vai ter que buscar por mim, eu tenho que buscar por mim. Fortalecer é ordem do Espírito Santo. Leia de novo o versículo 10, por favor. Olha aí, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha para cá, por favor, de novo, olha para cá. Eu tenho que buscar a força de Deus, gente. Se eu não buscar a força de Deus, eu não consigo vencer nada. Mas escuta o que eu vou te falar. Às vezes, a pessoa chega para o pastor e fala assim: pastor, ore muito por mim. Tá bom, vou orar. E você? Ah, não, eu vou dormir que eu trabalhei muito, estou cansado. Eu também não vou orar então. Sabe por quê? Não vai adiantar a minha oração se você não ora. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, que não adianta você jogar nas costas dos outros o que é para você fazer. Se você não buscar Deus, ninguém vai poder buscar no teu lugar. É você que tem que orar, é você que tem que jejuar. Se você falar: pastor, jejue por mim, bom, até posso jejuar, se você jejuar junto. Porque se você jogar nas minhas costas o jejum e você se empanturrar, não vai dar certo. Então você tem que fazer o jejum, você tem que buscar Deus, você tem que orar, você tem que se fortalecer. Às vezes, olha que interessante, presta atenção para você ver como é que é. Às vezes, a pessoa precisa orar, é falar com Deus. A pessoa precisa falar com Deus. Às vezes a pessoa, ela vai falar com outra pessoa, está com problema, está desanimada, com depressão, ela vai falar com outra pessoa, até no momento da conversa, ela fica bem. Então naquele momento a pessoa se alivia, ela fica bem, mas depois o problema volta. Por quê? Porque ela se fortaleceu um pouquinho, mas se fortaleceu com uma pessoa, não com Deus. Então, no momento que alguém que está com um problema conversa com outra pessoa, naquele momento a pessoa esquece os problemas um pouco, alivia, fica bem. Mas depois volta o problema, a pessoa continua fraca. Porque o ser humano não pode passar força para outro. Pode aconselhar, isso sim. Pode dar um bom conselho, claro. Pode dar uma opinião, claro. Mas força real, só Deus. O que a Bíblia fala então? O que Jesus falou? Quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta, e teu pai que está em segredo, em secreto, te abençoará em secreto também.
Por que a Bíblia fala isso? Porque quando você fala com Deus, você tira a força dele. Aí é força de verdade. Aí é a força verdadeira. Pastor, quer dizer que eu não posso orar na igreja? Claro que pode. A Bíblia também fala para orar na igreja. A Bíblia fala que quando estamos juntos orando, é uma bênção também. A igreja é um dos melhores locais para você orar. Porque você tem que ouvir a palavra, na hora de orar todo mundo ora ao mesmo tempo, cada um faz a sua oração e Deus está ouvindo, né? Mas a igreja tem horário, não é verdade? Então 9 horas terminamos o culto, atende o pessoal, vamos embora, correto? Fica aberto o dia inteiro? Fica aberto o dia inteiro, mas o dia inteiro você está trabalhando, né? Então, que melhor lugar para você dedicar mais tempo para orar do que a tua própria casa? De noite, por exemplo, né? De noite, você vai falar com Deus, que nem Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus. Não que tem que ser o quarto, exatamente, é que o quarto geralmente é um local de mais privacidade, não é? Mas pode ser qualquer lugar, a cozinha, o quintal, sei lá, onde você quiser, a garagem, sei lá. Mas vai falar com Deus. Você reparou que às vezes as pessoas, olha só para você entender como é que são as coisas. Durante todo o dia, que você desperta, até a hora que você vai dormir, procura fazer um cálculo, se for possível, do quanto que você conversa com os outros. De manhã, você conversa com a sua esposa, ou com os filhos, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o seu marido. Aí você vai trabalhar. Dependendo com quem você vai com um amigo, você vai conversando. E vai falando as coisas para ele. Se você vai numa circular, num ônibus, você senta ao lado de alguém, geralmente puxa conversa. Você vai falando, não é? Chega no trabalho, você vai conversar com o amigo, com o colega, com o patrão, sei lá, você vai conversar. Quando tem um tempo livre, você entra no Facebook e papapá. Tem o tempo livre, aí você entra no WhatsApp, e o WhatsApp vai aquele conversê tremendo, né? Se você juntar todo esse tempo que você gastou falando com as pessoas, vai dar um tempão. Olha, vai dar 2, 3, dependendo da situação, até 4 horas por dia de conversa que você falou com as pessoas. Eu não quero dizer que você não pode conversar com as pessoas, não é isso. Eu estou dizendo para você que por que quando vai falar com Deus então, gasta 1 minutinho, se é que gasta. Quando tem tempo, não fala com Deus. E quando vai falar, fica 5 minutinhos só, Deus e Pai, abençoa a minha vida, eu estou precisando de ajuda, Deus me cura, Deus me abençoa, amém, tchau, fui. E dorme. Por que para Deus gasta-se tanto pouco tempo para falar e com as pessoas gasta um tempão?